Bom, vamos falar de um pouquinho de teologia hoje. Vamos falar sobre a Trindade. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre Jesus e eu fiquei até meio descrente de uma pesquisa que vi recentemente, de que eu acho que 40% ou até 60% de jovens evangélicos, não sei se foi no Brasil ou nos Estados Unidos, não sabiam que Jesus é Deus. Deixa eu ler aqui do início do Evangelho de João, onde ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esse é o início do Evangelho de João, que conta sobre a vinda do nosso Senhor. Não o nascimento, a vinda do nosso Senhor. Emanuel, Deus conosco. Você vê aqui claramente que Deus é, no mínimo, duas pessoas. Agora, quando a gente usa essa palavra pessoa, nós usamos ele num sentido que muitas pessoas, muita gente pensa que se trata de dois indivíduos. O termo em si é mais complexo do que isso. Nós não podemos igualar a existência de Deus à nossa existência. Ele não tem o mesmo tipo de existência que nós, até porque com Deus nunca houve princípio, não há fim. Ele não é limitado por espaço nem pelo tempo, pelo contrário, ele criou o tempo, ele criou o espaço. De tudo que existe, aliás, do nada, ele criou tudo. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 11. E, inclusive, no início de Hebreus, já é outro autor, não é João, já no início de Hebreus, fala sobre tudo sendo criado por intermédio de Jesus e que não só isso, como tudo existe e é sustentado, a própria existência dos céus e da terra, minha existência, sua existência, é sustentada pelo poder da palavra dele, de Jesus. Jesus é Deus. A Bíblia diz isso claramente. Jesus é Deus. Não foi criado por Deus, ele é Deus. Aliás, Deus é um só. E nós vemos isso desde o início. No princípio, Deus, mas o Espírito pairava sobre as águas. Deus falou, ou seja, o verbo falado. Esses termos são complicados porque nós estamos lidando com literatura muito antiga. A literatura, a história teológica do mundo, da existência do mundo, não inclui todas as coisas, não fala dos dinossauros, por exemplo, mas fala sobre o que? Deus criou todas as coisas e mostra que em Deus há mais do que uma pessoa, um só Deus, porque Deuteronômio diz, ouça Israel, Deuteronômio 6, versículo 4 diz, ouça Israel, é o Shema, né? Shema que quer dizer ouça Israel. Deus é um só, não há outro Deus, só há um Deus. No entanto, quando Jesus veio, ele disse, eu e meu Pai somos um. Eu digo tudo que ele fala, eu faço tudo que ele manda. Quem me viu, já viu o Pai. Quando os discípulos disseram, Senhor, mostra-nos o Pai, ele disse, estou com vocês há 3 anos. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, ele é a expressão exata do seu ser. Isso em Hebreus capítulo 1 diz, aliás, é até interessante ler, mas não vai dar tempo agora. Ou seja, quando nós falamos de Deus, estamos falando de um mistério que vai além da nossa capacidade de compreender. Porque se nós o compreendêssemos, não seria Deus. Se ele é infinito, se ele é eterno, nunca houve princípio, nunca haverá fim, não há limite para Deus, ele é inimaginável. Todos têm que entender isso, pelo menos, que Deus é inimaginável, que ele nos criou e que nosso Criador é muito além da nossa imaginação, da nossa capacidade de compreender. Então, quando nós falamos de Deus, estamos falando de um mistério profundo, de um mistério tremendo. Não é? No entanto, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Deus se revelou de várias maneiras, se revelou na pessoa do seu Filho, Emanuel, Deus conosco, concebido por obra do Espírito Santo, a Virgem Maria. Ou seja, nós temos Pai,
Filho e Espírito Santo. Ah, mas não existe trindade na Bíblia. A palavra de fato não existe na Bíblia. Não existe trindade na Bíblia. Não existe palavras como denominação na Bíblia. Existem várias palavras que não existem na Bíblia e, no entanto, são biblicamente corretíssimas, porque são palavras que, de certa forma, conseguem resumir algo que é muito claro na Bíblia, mas que não é expressado desta maneira sintética, como a palavra trindade o foi. Foi Tertuliano, já no segundo século após Cristo, que deu essa fórmula de 3 pessoas, uma só essência. Então, quando falamos de Jesus, não estamos falando de um herói, de um mártir, de um homem extraordinário, de um profeta. Não, nós estamos falando de Deus conosco, Deus que se encarnou, Deus que se vestiu da nossa frágil humanidade. Ele deixou seu lugar na glória, se esvaziou. Filipenses 2 diz isso. Ele se esvaziou e andou entre nós, foi obediente ao Pai. Ele diz, eu vim, o Pai me mandou. E que a vida eterna, segundo a oração de Jesus em João 1,17, diz, a vida eterna é esta, conhecer a Deus e ao Filho. Ou seja, os dois, conhecer Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e também na pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu volto, é bom para vocês. João 16, ele disse, é bom que eu vá agora, porque eu mandarei outro no meu lugar. E esse é o Espírito da verdade, que guiará vocês a toda a verdade, que convencerá o mundo do pecado, da morte, do juízo vindouro. Então, o Espírito Santo é Deus? Sim, é Deus. As 3 pessoas estão presentes ao longo das Escrituras. Né? Só que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele vem ao mundo, ele é encarnado. Então, quando nós falamos sobre isso, isso aí, digamos, é o beabá da teologia. E eu fico pasmado que isso não está sendo falado nas igrejas. Nós temos... Você, pastor que está me ouvindo, mostre na Bíblia que Jesus é Deus, que Deus criou céus e terra. Essas são afirmações que muitos cristãos, muitos crentes não têm noção. Por que não têm noção? Porque não leem a Bíblia? Provavelmente. Porque não é pregado nos púlpitos? Provavelmente. Há muito coaching, há muito autoafirmação, há muita terapia em massa acontecendo na Bíblia, infelizmente. Mas nossas armas, as armas da nossa milícia, não são essas coisas. É a palavra de Deus, que é espada de 2 gumes, que mostra claramente a verdade. E nós precisamos voltar à verdade. Então, de uma vez por todas, Jesus é Deus, não foi criado por Deus, ele é Deus. Deus não é criação de Deus. Deus não pode criar outro Deus. Isso ontologicamente é impossível, é ilógico. Deus é um. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu respondo perguntas no Instagram, está aqui meu endereço. Estou melhor, obrigado pelas suas orações. Semana que vem vou fazer meu último exame para ver se essa quimioterapia funcionou. Já está voltando cabelo, já está um pouquinho aqui, né? Já está voltando daqui uns 2 meses, vou ter cabelo de novo. Que bom, não estou gostando do look, estou achando, enfim, um espanto. Mas estamos aí. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Eu volto. Até então, um grande abraço.